Hoje a live é sobre o tema que vocês elegeram ali como o que está mais pegando na escola de vocês no momento, que é o porquê a sua escola tem pouca procura. Então, na verdade, até o antônimo do questionamento lá na enquete. Então, qual que é o canal mais simples e mais rápido ali para a gente começar a construir a procura que muitas das escolas reclamaram para a gente ali dentro do grupo, falando que é uma das dificuldades que elas têm. E, turma, aqui eu trouxe a ideia do Instagram, porque é o ambiente mais simples, mais fácil e mais direto para a gente já começar a aumentar esse problema aqui, mudar esse jogo. A grande maioria das escolas no Brasil, e as que conversam com a gente, elas acabam chegando para a gente aqui sem site, até com posicionamento ruim de Instagram, que falta estratégia ali por dentro. Então, a ideia é trazer um pouco de clareza aqui para vocês, e eu não vou pesar muito fora do Instagram. Por quê? Porque nem todo mundo tem um site hoje, por incrível que pareça. Mesmo hoje, com as oportunidades que a gente tem de IA, e deixando bem claro, não pense que ter um site é algo dispensável, tá? Não é. Principalmente hoje, na jornada que a gente tem analisado nos últimos anos para cá, a jornada do cliente de vocês. Por mais que o Instagram consiga imprimir um pouco mais de experiência, um pouquinho mais de conexão, mas o detalhe no nível máximo vai ser transportado completamente pelo site de vocês. Então, é importante, quem não tem, se programar para fazer isso o quanto antes, tá? Mas hoje eu vou focar em algo que vocês podem colocar a mão na massa ainda hoje e já sair com uma estratégia para os próximos dias para serem aplicadas baseado no que eu vou apresentar aqui para vocês. Bora! Bom, quando a gente fala de baixa procura, isso não quer dizer que eu não estou fazendo divulgação, né? Naturalmente, todo mundo já sabe ou já teve a experiência, e se não teve, bora também fazer isso, aproveitar a aula de hoje para fazer, que é anunciar de maneira paga. A hora que a gente investe, que seja impulsionando uma publicação, que seja contratando uma agência, que seja fazendo da maneira que vocês acham importante ser feito, tá? O mais importante daqui é, o problema não é só divulgar. Eu queria até trazer um exemplo, que é bem o que o slide está falando aqui, que não adianta a gente colocar dinheiro, turma, se a vitrine ela está mal organizada. Por isso que a gente, no nosso método, por exemplo, o que a gente traz aqui para todo mundo que participa, tanto das nossas lives aqui, quanto dos nossos treinamentos, da nossa mentoria, enfim, a gente começa pelo posicionamento, que é o pilar 1. Por quê? Se eu começo anunciando, e a minha vitrine ela não está preparada, o meu Instagram não está minimamente preparado, e eu vou trazer exemplo real aqui do que é e do que não é, tá? Um Instagram bem preparado, e vou trazer até essa leitura para vocês se perguntarem e até né, compartilharem comigo a visão de vocês aqui no próprio chat, ou enfim. Então, não adianta, quando a gente fala que não é falta de divulgação, porque, vamos lá, a gente está com, quase 12 pessoas aqui ao vivo com a gente. Me diz, quem hoje faz anúncio? Só me manda um joinha aí. Quem que faz anúncio? Olha lá, a Armindo está com a câmera aberta, ele faz anúncio. E você, Julião, faz anúncio? A Adriana falou que faz anúncio. Julião, você faz anúncio também, não faz? Ou não está fazendo mais? Manda um joinha ou um negativo aí. Enquanto o Julião responde, olha, eu vou mostrar um negócio aqui para vocês, que eu já vou... Olha lá. Também... No momento não estou fazendo anúncio. Claro, no momento não está fazendo, mas tu já fez. Já, sempre trabalhei com anúncio. Durval falou que sim, nunca fez.
o Breno falou que já fez, então a gente está, vamos lá, 90% da sala já fez. Durval, se tu não fez, vai ser a hora de se deslanchar aqui e colocar o que a gente vai ensinar em prática, tá? Lembre-se, tá? O foco daqui não é só falar, vou ensinar vocês a anunciarem, não é esse o objetivo. É entender o porquê, como, quando e onde. Porque só anunciar, turma, nós fazemos em 2 minutos aqui, para impulsionar uma publicação no Instagram de vocês. Mas o problema não é anunciar, e o problema não é a falta da divulgação. É como fazer isso. Tá? Por exemplo, vou pegar, se alguém quiser me dar tirando o pessoal que já está com a gente, que eu já conheço, que eu já sei os pontos, já sei aonde vê, o que não vê, mas quem tiver aí no chat que ainda não está com a gente, se quiserem colocar o Instagram de vocês aqui no chat, eu olho para vocês e uso como exemplo na hora, tá? Lembrando que aqui não é para a gente expor ninguém, enfim, é para realmente trazer essa visão do que a gente tem que fazer e o que a gente não tem que fazer. E vou fazendo ao vivo aqui com vocês, nem preparei a... Vou colocar qualquer coisa aqui no Google, quer ver? Para procurar uma escola. Já vou usar o seu, Durval. Ó, Murilo, eu só não vou colocar porque não sei como colocar, sou analfabeto. não, fica tranquilo, Armindo. Mas Fica existe aí tranquilo. no www Colégio Intergênios. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, só para a gente usar de base, tá? E daí a gente vai na sequência com vocês. Escola infantil, vou colocar em São Paulo que fica mais fácil. E eu vou escrever Instagram aqui, só para poder procurar, tá? E de preferência, eu vou usar uma referência um pouco mais para trás. Vou pegar qualquer um, tá? Esses daqui são... Ó, são perfis, até são perfis grandes, quer ver? E você viu, né, turma? Até vou voltar aqui, que é um ponto importante. Vamos voltar na primeira tela aqui. Vou abrir esse e esse. Vocês repararam que, por mais que eu não tivesse colocado o Instagram aqui, em algum momento, não só na localização, mas aqui dentro, olha aqui, ó, mesmo um perfil com poucos seguidores, o algoritmo do Google puxou um resultado de Instagram, não necessariamente o site. E vamos lá, vou até abrir esse daqui para usar de exemplo também. Ó, é uma escola pequena. Mas ó, o que ela colocou aqui, ó, que muitas das escolas não colocam. O endereço. E não é um endereço na biografia. Tem um lugar específico dentro do Instagram profissional, né? Que você coloca o teu endereço que te ajuda a ranquear a sua escola numa pesquisa do Google ou do ChatGPT, por exemplo. É porque o ChatGPT também usa a base de dados do Google para fazer isso, tá? Mas aonde que eu quero... Vamos ver se eu consigo pegar uma referência aqui com base no que é importante e o que não é importante. Por exemplo, aqui, se você olhar, turma, tirando esse comunicado importante, vamos ver. Tá, isso aqui é por conta da ECA. Depois, se alguém tiver dúvidas sobre a ECA, pergunta para a gente no particular, tá? Que é um outro tema, não vou misturar as coisas. Mas aqui, vamos lá. O que daria para melhorar nessa escola aqui, nesse Instagram de escola, para a gente poder anunciar? E ela não anuncia. Olha lá. Autorização de funcionamento. Isso é uma informação importante para estar na minha biografia? Acho que não, né? Matrículas abertas 2026. É uma escola infantil. Quando que ela não está com as matrículas abertas? Aqui já começa a melhorar um pouquinho a biografia. E quando eu falo melhorar, é o aproveitamento do espaço.
que é só vitrine. Método Viva de aprendizagem. Beleza, pode ser um método diferente. Atendemos crianças de 4 meses a 6 anos, ótimo, público-alvo. Telefone aqui, turma, ninguém vai salvar o seu número de telefone, tá? Sinto lhe dizer que usar a biografia para colocar o número de telefone, ninguém vai salvar o teu número de telefone. E aqui, um botãozinho direto para o WhatsApp, no link da bio. Maravilhoso. Então, está aproveitando tudo da biografia? Não. Por quê? Aqui eu tenho só 2 linhas que são importantes. Autorização de funcionamento e matrículas abertas e o telefone que a pessoa vai ter que anotar num papel para fazer contato com ela, estou desperdiçando meu espaço. Eu podia estar usando para uma outra coisa. O tempo, que tem, por exemplo, a autorização de funcionamento. De repente, essa escola tem 15 anos e o tempo de funcionamento de um negócio é um dado expressivo importante, que a gente deveria colocar aqui. Eu até vou deixar mais uma em paralelo que eu tinha visto aqui, que eu acho legal compartilhar com vocês também. Ó, vou colocar aqui, porque eu tinha visto essa hoje. Também não faço ideia de que colégio é esse, tá? Não sei quem que é. Tem os pontos importantes, mas eu quero compartilhar algumas informações legais dessa comparação que a gente está fazendo. Eu acho que 2 já é o suficiente. Depois eu vou ali pro exemplo do chat. Lembrando que aqui não é só para a gente fazer uma análise de perfil, tá? Eu vou conduzir um pouquinho mais em detalhes ali na nossa apresentação. Mas beleza, aqui a gente viu que método Viva de aprendizagem, atendemos crianças de 4 a 6 meses, são pontos positivos. Por quê? Turma, a pessoa acabou de entrar no teu Instagram. Seja organicamente, né? Ela achou sem querer ali, passeando no feed dela, e por interesses em comum, o Instagram magicamente entregou isso para ela, porque o Instagram cada vez mais distribui menos orgânico. E se ela faz anúncio, vocês concordam comigo que, hoje, uma segunda-feira, não tem stories nenhum postado. Então, vamos supor que eu cheguei hoje, que foi o que aconteceu. Eu sou um pai. Achei ela no Google, na primeira página, um perfil de Instagram. Não tem stories nenhum. Nenhum. Fusco, dá trabalho fazer isso todo dia, eu sei. Mas dá trabalho ficar sem aluno também, sem oportunidade de negócio. Então, isso tem que estar movimentado, minimamente. Tá? Aí, o que eu vou olhar? Eu vou ler a biografia. Eu vou bater o olho ali em cima para ter um contexto. Então, aqui eu estou aproveitando 2 linhas. Olha a diferença dessa biografia. Educação de 4 a 5 anos, ensino fundamental do 1º ao 9º, COC, programa bilíngue, robótica, socioemocional. Pronto, eu já tenho uma ideia do que é, sem precisar nem ver. Eu só li. Tá devendo aqui porque não tem stories? Tá. Não tem o endereço? Tá. Quando clica no link da bio, joga a pessoa para uma outra página? Beleza, tem o site. Eu não vou aprofundar em site aqui, mas se você tem um site, tá tudo bem você colocar o link do site na biografia. Que daí você vai transportar essa pessoa que está te conhecendo para mais um passo da jornada, antes de falar com você. Tá? Então, a diferença do nível de aproveitamento está muito melhor. Muito melhor. Daí a gente vai para um próximo degrau, que não é menos importante. Vou descer de novo para aquela outra referência que a gente estava usando. Aqui eu tenho bastante coisa até. Ó, eu tenho um pouquinho do dia a dia, mas ó, tá bem mal trabalhado. Tem pouquíssimas experiências. Podia aproveitar mais essas oportunidades. E o fixado aqui sobre o compromisso da Lei ECA. Turma, completamente não estratégico aqui. Não tem estratégia nenhuma. Aqui tem pouco de experiência, só. Se você descer, é como se fosse, se vocês repararem, tem até o mesmo padrão. Ó. Essa fotinho é igual a essa fotinho,
que é igual a essa fotinho. Neste caso, em específico, isso daqui vira um banco de imagem dos pais, que não necessariamente está trazendo alguma conexão para quem está chegando agora. Agora, uma coisa é, beleza, Feliz Páscoa, legal. Não é qualidade de imagem, nem nada disso, tá, turma? Óbvio que quanto mais caprichado for o material, né, nós estamos falando de um lugar que a mãe e o pai vai deixar o filho independente da idade, né? Então, eu tenho material do quê? De um evento, aqui, eu tenho outro material de experiência, e não estou falando que esse é o melhor Instagram, tá? Mas, ó, um material de experiência. Aqui, por exemplo, eu não vi nada de prova social. Eu não vi... Aqui fala um pouco, ó, bilingue não é aula, é vivência. Legal, já tem um carrosselzinho falando um pouco da entrega, de solução. Isso é importante falar, de solução. Então, aqui ele está falando sobre como que o bilinguismo é aplicado nesse colégio. Importante. Aqui, seu filho está pronto para o futuro? Bem, aqui nem capricharam muito, né? Não teve storytelling, nem nada disso, mas chamou um pouco mais a atenção. E se vocês repararem, eles fazem a lição de casa, porque, ó, agende uma visita e venha conhecer de perto. Por mais que vocês achem que ninguém lê isso aqui, tem gente que lê e é um CTA importante, né? É um CTA importante para a gente chamar essa pessoa para o nosso funil de venda. Por exemplo, lá, olá, acabei de dar um exemplo para vocês. Olá, onde fica esse colégio, por favor? Obrigado por me responder. Tudo bem que ninguém respondeu. Mas se você olhar aqui, não tem endereço, turma. Se a pessoa não clicar aqui nesse botão e clicar lá no site, vamos rezar para no site deles, que também está mais ou menos. Bom, beleza. Temos aqui um endereço. Mas, ó, e se a pessoa não entra aqui? E provavelmente essa pessoa que deixou esse comentário aqui, ela não entrou. Então, a primeira impressão é o que fica. Então, eu não vou pegar ali, por exemplo, a minha biografia e vou entupir de informação desnecessária. Tá? A gente tem que usar isso com inteligência, que é o primeiro quadrante que as pessoas olham. E sobre esse lance do endereço, turma, vocês sentarem 2 minutos aqui, vocês me mandarem a lista do Instagram de todo mundo, eu chegar aqui 2 dias depois da live e não tiver o endereço lá, eu vou ficar muito bravo com vocês, que isso daqui é de graça, 2 minutos para ser feito, e vai ajudar o ranqueamento do Instagram de vocês no Google. Então, é importantíssimo que isso seja feito. Tá? Deixa eu pegar aqui, só para não falar que eu não cumpri a minha promessa, eu vou pegar o do Durval aqui. Cursos 2, mas tá certo esse... Eu vou procurar aqui, uma vez, vamos ver. Cursos2.com. Tá. Legal, tá profissional, educação, ok. Aqui, cara, eu usaria esse título de uma maneira um pouquinho mais inteligente, aproveitando melhor o nome da tua empresa mesmo, né? O nome da tua escola aqui. Tudo bem que aqui tem o vip.cursos2.com, mas deixar de uma maneira melhor aqui, de repente, até falar um pouco da região, no título ali, no nome. Estude presencial EAD, ok. Na era do conhecimento você precisa dominar a tecnologia. Cara, telefone, já dei a dica aqui, né? Até na era do conhecimento você precisa dominar a tecnologia, ok. Mas telefone, sobre o endereço, em breve na sua cidade, cara, você não está aproveitando nada da tua biografia. Eu só consegui captar bem aqui, ó, presencial e EAD.
telefone ninguém vai pegar por aqui. Se não tiver o endereço completo, também não fica tão legal. E botar um monte de link na bio também não facilita. A gente está pulverizando o seu tráfego, tá? A Fernanda te respondeu aí. Você aconselha ter 2 Instagrams, um para os pais e outro para captar leads? Tá. Não. Primeiro que o Instagram não é para os pais. Pais é uma comunidade que você pode criar no WhatsApp interno, numa comunidade interna do teu WhatsApp. Existem ferramentas hoje que você pode ter um lugar como se fosse um intercom, um lugar só para você se comunicar com os pais, né, com os clientes. Isso aqui, cara, é 100% ferramenta de captação de oportunidade. Só que a gente precisa começar com estratégia. Que nem tem eu acho que, se não me falha a memória, a gente já tinha dado uma olhada em algum momento no teu Insta. Mas, por exemplo... Boa. Olhando no geral aqui, se a gente pegar, Durval, aqui eu tenho um conteúdo que pode até estar falando sobre alguma coisa relacionada ao teu negócio, mas lembre-se, a principal não é vender o negócio, é solucionar problema. Aqui eu vejo, beleza, ó, pegou um certificado, legal, é uma prova social, né? Importante, já que de repente teve tanta abertura, de repente a gente tem um vídeo um pouco mais interativo da prova social. Resultado, por exemplo, quem faz o curso contigo, presencial ou EAD, o que acontece com essa galera? Para quem costuma contratar você, contrata você para ir aonde? Né? Para chegar até aonde? Então, aqui está faltando um pouco de experiência aí do curso, já que também tem o presencial e também tem o EAD, um pouco mais de depoimento, de repente, e depoimento que eu digo, não só do certificado, mas tá, esse jovem aqui, depois que ele concluiu a informática básica, o que ele conseguiu? Então, isso é importante a gente deixar claro para as pessoas que estão comprando a gente. Do mesmo jeito, uma escola tradicional regular ali, que eu estava dando de exemplo. Se você pegar, eu tenho mais uma aqui, só para vocês terem uma noção do que eu falei sobre... aqui, vou deixar esse aqui. Cadê? Por exemplo, ó, por mais que a gente pegue um gigante, todo mundo já deve ter ouvido falar nessa escola. Deixa eu fechar os outros aqui para não atrapalhar a gente. Por exemplo, aqui é o Einstein. Mas o Einstein, turma, já tem posicionamento. Ele pode dar uma abusada no conteúdo dele se ele quiser. Mas, ó, eu vejo aqui, resultado. Fusco, mas não é um vídeo. Tá, mas tá aqui, ó. Se bater o nome, se bater no feed deles, eles estão fazendo algumas frentes ali do produto, ou seja, solucionando uma possível dor do pai. Olha lá, 5 sinais de um berçário seguro. Equipe preparada, ambiente higienizado, rotina estruturada, comunicação transparente, segurança monitorada, CTA, chamada para visita, ou chamada para vivência, ou chamada para alguma ação. Né? Agende sua visita e conheça de perto o berçário do Einstein. Legal. Estou dando algumas ideias, tá? Do que deve se usar dentro do Instagram. E os 3 principais pilares, turma, são institucional ali, 3, 4, vai. Institucional, prova social de alguém que já comprou de você, resultado de alguém que já comprou de você,
E, turma, às vezes me perguntam assim, Fusco, mas eu tenho uma escola infantil. Eu tenho uma escola infantil. Como é que eu vou fazer para mostrar resultado da escola infantil? Turma, o resultado pode ser a solução de um problema. Acabei de mostrar um carrossel aqui, que, por exemplo, isso aqui, ó, segurança monitorada, pode ter escola que não tem isso. E a escola que tem não está aproveitando usar isso na sua comunicação. Isso pode ser um problema para o pai. Um problema que na escola dele atual, ele não consegue resolver. Ou, na escola que ele está pensando em colocar o filho ou a filha, para ele é prioridade máxima ter uma segurança monitorada. Então a gente tem que pensar também no problema que a gente resolve. Isso é o padrão 1. Fusco, eu não sei que problema minha escola resolve. Pergunta para quem comprou de você. Pergunta para a principal pessoa ali que está mais próxima da direção, que participa mais. Pergunta, poxa, me conta aqui, o que você mais gosta daqui? O que fez você ficar com a gente e estar com a gente por tanto tempo? Turma, isso daí é gatilho para a criação de conteúdo, porque se ela trouxe aquela pessoa por aquele motivo, ela vai trazer muito mais. Tá? Deixa eu continuar aqui, só para eu não me perder nos slides e alongar muito a nossa conversa. Vocês já me conhecem, quem está aqui comigo mais tempo, eu falo, e eu falo bastante. Mas até aqui, está fazendo sentido para vocês? Tá claro isso que eu falei? É só, sempre manda um joinha ou manda aí nos comentários, fiquem à vontade, tá? Boa, olha lá. Hoje o Instagram virou a principal vitrine de muitas escolas. E não é hoje, né, turma? Ele participa do processo já tem bastante tempo, mas está cada vez mais forte, por quê? Porque a galera está debruçando o esforço ali dentro. Mas muita gente debruça o esforço, só que produz a estratégia da maneira errada. Como eu disse, usa de banco de imagem dos filhos, olha lá. Usa muito mais como um mural e não como uma vitrine do negócio. Então, a gente tem que mostrar isso daqui. Confiança, acolhimento e ambiente, turma, e os diferenciais, eles vão cair naquele contexto que eu falei para vocês. Primeiro de tudo, a gente não vai chegar no Instagram de uma escola e a primeira postagem fixada é uma matrículas abertas. Não. Não, senão, eu uso, às vezes, até uma analogia que algum de vocês já devem ter passado na frente de uma loja de surf, em algum momento. Eu acho que as lojas de surf são iguais em todo o país. Principalmente as de shopping. E as de rua também. Quando a gente bota esse anúncio de venda na porta do nosso Instagram, é a mesma sensação daquele vendedor de loja de surf que ele vai, nada contra, tá? Trabalhei no varejo grande parte da minha vida. Mas é exatamente a mesma sensação de que tá passando uma pessoa a pé na frente da loja e o vendedor pega ela pelo braço, vem comprar, tá na promoção, vem comprar, entra aí, vem conhecer. Você não quer comprar isso? Você não quer comprar aquilo? Então, turma, vocês entendem que a venda, ela não começa tentando vender algo. A gente começa tentando nos apresentar e conectar com essa pessoa que está chegando para a gente. E no Instagram, para a gente fazer isso, de certa forma, é uma coisa simples. Os destaques ali no Instagram, principalmente os posts fixados, para quem não sabe, são aqueles posts que a gente coloca aquele pin ali, né, o alfinete, para travar as primeiras 3 postagens, eles precisam ser altamente estratégicos. Então, ali eu tenho que ter o quê? Um vídeo institucional. Fusco, sou bom de gravar vídeo, não sou bom de editar, eu não tenho time, eu não tenho ninguém para fazer isso para mim. Turma, tira uma foto, faz uma sequência de foto e vai num Canva da vida, ou pede para o próprio GPT. Hoje é muito simples a gente transformar. Mas conta um pouco da história de vocês. E assim, se a escola fosse minha, eu ia me esforçar muito para deixar minha vitrine
se eu quero ter a minha sala de aula cheia, eu preciso me esforçar na vitrine. Não adianta a gente ter um monte... Ah, putz, Fusco, a minha estrutura é maravilhosa. Eu investi milhares de reais. O meu material didático é maravilhoso. Meus professores são os melhores que tem, já estão com a gente tem 30 anos. Ah, e você está mostrando para quem isso? Como? Então, a ideia é passar para vocês aqui, estrategicamente, o que tem que ser feito. Então, a gente já sabe que na biografia tem coisas importantes para a gente colocar. Os stories, turma, não pode ficar com stories lá à deriva a semana toda. E principalmente as primeiras postagens fixadas tem que ter estratégia, tem que ter um caminho. A pessoa viu o vídeo institucional, ou ele viu o carrossel falando sobre a escola. Depois eu posso ter algum pai, alguma mãe falando bem da gente. Depois eu posso ter, a menina começou a escrever, ou, pensando nos pequenininhos, começou a falar, ou se é bilíngue, deu suas primeiras palavras em inglês com mais precisão. Então, isso é resultado. Mesmo que seja um vídeo mais caseiro, sem muita edição, sem muita... Está apresentando vocês. E a pessoa que está de fora vai conhecer vocês. Que aí está o grande erro de uma galera que, poxa, você vai entrar no Instagram, é matrículas abertas, é foto estática de uma cacetada de criançadinha ali que não tem estratégia nenhuma, virando mural, ou normalmente tiram foto da estrutura vazia da escola, também é um pecado, não, parece que não tem ninguém lá dentro, que era só um projeto de arquitetura. Então, não, e daí, sem contar aquela cacetada de dias comemorativos. Daí é Páscoa, pais, mães. Ah, Fusco, você está falando para não postar sobre isso? Eu falei, não no feed. O que um post do Dia dos Pais vai te trazer de oportunidade de venda? Nada. No máximo, um coração do teu cliente que falou, putz, ó, lembrou do Dia dos Pais lá, a escolinha do meu filho. Coloca no Stories, de repente. Manda um comunicado interno para os teus pais. Mas o Instagram, turma, é conectar, engajar, para começar a primeira conversão, que é o pai levantar a mão e falar, quero falar com vocês da escola tal, tá? E daí, aqui traz um pouco para consequência de fraqueza, né, do perfil. Posta não gera interesse, a escola comunica o que quer mostrar, que eu falei, é vender antes de conectar, e a escola espera, procura sem distribuição. Hoje também o orgânico ele ajuda, tem estratégias para a gente fazer para alcançar mais pessoas, mas não dá para fugir do anúncio, tá? Não dá para fugir do anúncio hoje, turma. Se você não impulsionar uma publicação, nós estamos perdendo tempo, né? Como diz o slide aí, ele não é milagroso, mas ele é o acelerador. No anúncio, o anúncio ele acaba funcionando melhor se, e também não adianta só anunciar. Ou anunciar como todo mundo anuncia, né? Daí você vai lá, pega aquela sua postagem do Matrículas Abertas 2026 e tenta o dinheiro todo que você pode colocar ali para ver se vai aparecer uma pessoa. Vai aparecer lead? Vai. Né? Leads são as pessoas interessadas, né? Para quem não sabe, que entra em contato, a gente chama de lead. Ela vai falar com você? Vai. Mas você já começou ao contrário, você já começou vendendo. Ela não, provavelmente ela nem viu as outras postagens. Por quê? Porque não interessou também. Ela só quer, matrículas abertas, é o que eu estou procurando, eu vou perguntar quanto custa. Aí toda a estrutura que você investiu milhares, com time, com segurança, com qualidade, foi por água abaixo. Que não despertou o interesse da pessoa do outro lado. Isso que eu estou falando só do Instagram, hein? Tá? E que é o caminho mais curto para quem não está fazendo nada, ou quem já fez, ou quem está fazendo sem resultado.
É um caminho mais curto, com investimento menor, só que com uma estratégia clara, tá? Então, que é o que eu estou passando aqui para vocês hoje. Ele funciona bem, o anúncio, quando a mensagem está clara, o perfil está minimamente ajustado, como eu falei para vocês. Conteúdo com percepção de valor, não preço. Botar que tem bolsa, que tem oportunidade de desconto no feed de vocês, turma, é pedir para ferrar com o teu time de venda. Então a pessoa já sabe que tem oportunidade de desconto. Eu não quero saber se a escola do Júlio é boa ou não. Lá é mais barato. Eu vou só porque ele está falando que é mais barato. E até você conseguir arrancar o problema, o porquê daquela pessoa, o que faz ela tomar decisão, turma, aí seu ciclo de venda vai ficar gigantesco, a pessoa nem vai te responder mais. E sempre deixar claro o convite para o próximo passo, que é o CTA, que a gente chama, né? O Call to Action, chamado para ação. Então, eu vou lá, mesmo com uma postagem institucional da minha escola, da criançada brincando na hora do intervalo, tendo algum tipo de evento, mostrando um pouco de estrutura no ambiente real, das coisas acontecendo, lá na legenda do meu vídeo, eu vou chamar a pessoa para visita. Eu vou chamar ela para vivência. Eu vou chamar ela para uma experiência individual. É até legal, de vez em quando, testar alguns nomes diferentes para a pessoa também se sentir atraída. Para a gente não ficar com a mesma parada toda santa vez. Marque sua visita, agende sua visita e assim por diante. Para aumentar a procura, ajuste duas coisas ao mesmo tempo. Então, como eu já disse, melhora a vitrine e acelera a distribuição. Então, não adianta... E aqui está a fórmula, tá? E é simples, turma. Não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Eu vou mostrar aqui para vocês. A Fernanda já mostrou uma vez e vou reforçar aqui. E quando eu falo melhorar a vitrine, não é que vocês vão ter que mudar toda a estratégia do Instagram de vocês. Mas, minimamente, sempre está com stories ali. Porque você está com o anúncio ativo, o stories tem que ter uma coisa ou outra. E é de dia a dia, turma. Não precisa ser nada muito arquitetado. E, na real das reais, vocês têm a possibilidade, porque vira e mexe a gente libera aqui o nosso agente de posicionamento, que ajuda vocês a criarem. A gente tem um agente de IA, o cérebro do Matrículas, que vira e mexe a gente libera para vocês criarem um planejamento de conteúdo. Mas também não adianta a gente fazer isso e ninguém aplicar, né? Mas existe a possibilidade. E aqui eu estou dando um pouco mais de ênfase em como vocês conseguem fazer isso com mais velocidade. Então, melhora minimamente a vitrine. Nosso agente também ajuda você a auditar, tá? Acelera a distribuição. Não adianta só a gente deixar o Instagram bonitinho. Tem que botar dinheiro, turma. E botar dinheiro, não estou falando que a gente já vai começar a investir no milhões de reais. Você começa com um impulsionamento, sei lá, de 100 reais para testar aquela publicação que vocês capricharam no criativo que vai chamar a atenção do pai, baseado na dor que você coletou dos teus clientes. Eu tenho exemplo aqui, que eu recebi um WhatsApp hoje. Semana passada, o dono da escola, que aliás está em um dos nossos treinamentos, ele anunciou com 180 reais. A escola dele é pequena. 180 reais, a gente ajudou ele a configurar um agente de inteligência artificial no WhatsApp, simples. Ele não tem time, é só ele. Tem 4 visitas agendadas essa semana. Fusco, mas 45 reais cada visita? Você tem 4 visitas agendadas essa semana? Esse é o ponto de quem está fazendo alguma coisa e de quem não está fazendo nada. Então, a ideia é trazer uma estratégia simples. Fusco, eu preciso do agente de IA? Não. Não. Mas vai melhorar o teu processo no futuro. Não vou dar o foco nessa aula de hoje sobre isso. Mas, sim, se você não melhorar a tua vitrine e anunciar,
um tiro no pé. Se você só melhorar a sua vitrine e não anunciar, também é um tiro no pé. Então a gente tem que fazer as duas coisas juntas. Lembre-se, qualquer R$ 100 na semana para quem não está rodando nada, principalmente, já é importante para você poder colher os primeiros resultados. Quick wins para o Instagram, que são as coisas rápidas para vocês fazerem ali dentro do Instagram. Capricha mais na foto, óbvio. A qualidade de imagem é o primeiro sinal de confiança. Quanto mais vocês capricharem na captação, não precisa contratar um videomaker, um fotógrafo. Turma, com um celular básico, hoje a gente faz boas fotos e bons vídeos. Adicionar vídeo que humaniza a escola, gera mais engajamento. Então, também hoje não tem aquele negócio do tipo, quantos vídeos eu posso postar na semana? Vocês podem postar a quantidade que vocês quiserem, partindo de um princípio que, cara, eu preciso ter um conteúdo por dia. Quem quer crescer e ter histórico para quando novos pais visitarem o teu Instagram, turma, não é nem, Fusco, qual que é o hackzinho ali, né, o truque do digital que vai fazer meu Instagram crescer? Não é truque, turma. O Instagram, ele serve como uma vitrine. Se você tem uma vitrine murcha, com pouco conteúdo, que não tem estratégia, vai atrair aquele lead, aquele pai, que não está nem aí para a tua proposta de valor. E a gente sabe que tem gente nesse perfil que vai botar a criança no colégio só porque, na escolinha, normalmente a maioria dos casos, né, a gente pensando que a porta de entrada das crianças é ali no infantil, vai botar porque no governo ele não conseguiu vaga, ele não consegue ficar com a criança, vai achar um lugar baratinho para colocar. Você vai concorrer para pegar aquele pai. Agora, se você não quer esse tipo de perfil de cliente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar minha vitrine, a biografia eu trouxe aqui para vocês, e um link de destaque, que é o link da biografia, para a gente direcionar essa pessoa. Ou ela manda um DM para a gente, que é o direct do Instagram, ou manda um WhatsApp para a gente. O que você está falando aí é arroz com feijão. Muita gente pode estar pensando nisso, né? Mas eu boto a minha mão no fogo aqui que se a gente abrir qualquer outro Instagram, está faltando alguma coisa. Que não está preparado para anunciar, por exemplo. Não do jeito que a gente ensina, tá? Outros quick wins, né, para a gente fazer. Marca a pessoa nos posts. Se você vai usar alguma referência, use com inteligência, né? De preferência para uma mãe ou um pai ou um fornecedor sobre aquele tema da postagem que você está fazendo, que te libere a fazer isso. Responda comentário. Eu mostrei um agora há pouco que você viu. Tinha uma postagem recente que a moça perguntou qual era o endereço e ninguém respondeu. Mostrar diferencial, turma, não é colocar que é a equipe capacitada. Nós somos o melhor da região. Isso não é diferencial. Volto a dizer, é difícil isso daí aos olhos de quem está do lado de fora. Volto a fortalecer. Façam essas perguntas para quem já compra de você. Pega um pai e uma mãe que já são alunos, que já tem alunos aí, né, na escola de vocês, e pergunta, pô, por que você escolheu ficar com a gente? Por que você está tanto tempo com a gente? O que você sente que é diferente aqui das escolas de fora? Se vocês pegarem essa referência, vocês vão ter conteúdo para replicar de diversas formas e de diversas maneiras com uma resposta que o seu cliente te der. E no futuro você pode pedir até para que esse cliente faça esse depoimento para ti. Então, você vai endossar conteúdo, você vai criar conteúdo e endossar com a prova real, tá? E postar com frequência, que eu falei, não é só lance de algoritmo, turma. Não é só, acho que a galera também está até cansada de ouvir essa palavra, algoritmo do Instagram. No nosso mercado, a gente não precisa fazer hack para viralizar. Eu não quero que ninguém daqui viralize. Viralizar para vocês, na verdade, é o pior dos cenários. Porque vocês não estão trabalhando um big nicho, que a gente chama, né?
Vocês não estão abraçando uma população inteira do Brasil todo. Vocês têm um perfil de cliente ideal bem segmentadinho ali, bem fechadinho. Então, eu não quero viralizar. Eu quero posicionar para quem tem perfil para me comprar. E tem tem alguns ajustes mínimos de quando a gente fala de anúncio, que não adianta também só apertar o botão impulsionar, que é melhor do que não fazer nada, mas tem alguns pontos importantes na hora de segmentar o anúncio. Por que é importante? Porque se você não direciona uma faixa etária, o sexo e minimamente a localização, todos vocês aqui possuem escolas, mesmo que tenham EAD, como a gente viu o exemplo do Durval, são pontos físicos, turma. Então, eu preciso ter uma segmentação de público por localização, né? E quanto mais a gente pulveriza a localização, pior fica o resultado para a gente, porque o pai vai acabar não comprando, né? Você não vai posicionar a tua escola num anúncio para 15, 20 quilômetros de distância, né? Isso daqui é o mínimo que vocês podem fazer. Eu tô dando a arma na mão de vocês, por quê? Tem muita gente que não sabe por onde começar, não sabe nem o que fazer e como fazer. E a gente já está trazendo uma visão estratégica que a grande maioria não faz. Por exemplo, já sai contratando uma agência, faz tráfego pago aí para mim. Aí você começa lá. Por mais que você pegue um urgência, que a gente chama. Pega um cara que vai te cobrar dos R$ 350. Aí bota mais uns 500 conto de anúncio aí. E vamos ver o que acontece. Só vai gerar dor de cabeça. Por quê? Porque não tem jornada, não tem experiência, não tem conexão, é simplesmente um anúncio de venda. Uma coisa se a gente estivesse vendendo alguma coisa no Mercado Livre, que a pessoa, cara, bateu o olho, vê o preço, se achou bom, compra, se não, tchau. Escola não é assim. Então eu preciso estar com a minha vitrine preparada e distribuir isso de maneira inteligente, tá? Eu não vou mostrar para vocês o passo a passo, turma, porque, olha, na real, vou até fazer um jabazinho besta aqui, ó, para quem não conhece. Depois não dá para falar também que gente, não tem conteúdo me ensinando ou me mostrando ali como fazer isso. Turma, tem. Inclusive o nosso próprio canal tem lá no YouTube. Conteúdo é o que não falta. E aqui dentro a gente tem, eu não me lembro de cabeça, se é nesse daqui que a Fer mostra o de anúncio, ou esse daqui que ela mostra de anúncio, e ela até dá exemplo fazendo ao vivo com vocês. Então, não tem, não sei fazer, se ele não me mostrou a parte técnica. Turma, tem conteúdo aí, dá tranquilamente para vocês replicarem. O que não dá é, por exemplo, depois da gente conversar tudo isso, eu entrar aí no Instagram de vocês e não ver uma biografia mais arrumada, não ver os principais postagens aqui mais estratégicas. Aqui mesmo, por mais que, vamos lá, usando mais essa referência que já estava aberta aqui, que a gente estava comentando, por mais que seja um perfil que está legal, nem entre nessa piração de que eu tenho que ter muito seguidor. Não tem. Você pensar que se 2% de 4 mil seguidores comprarem dessa escola, já está maravilhoso. Não preciso ter 17 mil, 20 mil, 50 mil seguidores, tá? Né? Até porque 50 mil pessoas num raio de 10 quilômetros da tua escola é bem difícil acontecer, né? Só se for, tipo, poxa, vocês já estão em outro nível, tá? Mas, turma, pense, isso é métrica de vaidade. Só que aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, eles já estão falando da Páscoa, ó. Vamos lá.
Mas isso é experiência, tá animal. E tá a ver com contexto. Mas podia ser institucional. Aqui é um evento. Mas já está melhor do que muitas escolas que eu vejo como, como primeira postagem de experiência. Vamos aqui para essa outra. Aqui é o Einstein, mas na nossa metodologia, a gente não faria isso, por exemplo. E no celular ele fica assim, né? Vamos lá. Botão inspecionar, que daí ele fica em formato de celular. Ele fica assim, ó, bonitinho. Einstein, um colégio completo como educação transformadora. A fotinho ficou legal, matrículas abertas. Aqui, só que o legal é que daí eles estão mandando ver no conteúdo. Mas isso aqui, por exemplo, preenchimento de lacuna. Pode ver que não teve curtida, não teve quase nada. Olha a diferença da reação de uma postagem besta falando de uma palestra motivacional, que seja. Isso também é evento. Evento na escola, é legal você colocar, se tiver contexto com o que vocês estão falando, com o que vocês entregam de solução. Não só uma coisa aleatória. Então, no fundo, turma, não é tão difícil assim e não precisa ser, volto a dizer, hollywoodiano, mas tenta caprichar ao máximo na qualidade do conteúdo para simplesmente a pessoa que estiver vindo não julgar também pelas aparências e não vai criar conexão, né? Pô, eu vou largar meu filho aí com vocês. É só assim a gente pensar o contrário também, né? Então, vamos pensar como é que eu faço para escolher uma escola para o meu filho. Mas faz esse exercício que eu comentei com vocês de conversa com os teus clientes. E o Intergênios, o que você achou da foto, Murilo? Tem uma Vamos nossa lá. aí. Vamos no ao vivo. Olha lá. Minha visão disso daqui. A foto tá maravilhosa, que é você e sua esposa, que eu conheço. Mas a gente está pinando. Vamos lá, vamos botar no inspecionar aqui e já dar de exemplo para a galera que está aí com a gente. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Será que aumenta? Não, não vai aumentar. Mas tá dando para ver, não tá? Tá. Então, essas três aqui, elas ocupam a primeira fração do olhar da pessoa que está caindo dentro do teu perfil, tá? Então vamos lá, de cima para baixo. Eu não vou clicar nos stories, mas se está coloridinho, eu nem vou ver estratégia do quê, mas tem. Então, maravilhoso, tá? Colégio Intergênios aqui também, cara, não precisa botar hashtag, esse lance de hashtag no sobre do perfil, na bio do perfil, já não existe mais como posicionamento tem muito tempo. Tá? Aqui também, matrículas, acesse o link. Então, tipo, não está falando quase nada. Quantos anos você tem de escola, Armindo? 34. Isso é mais importante do que matrículas abertas, acesse o link? É. Educação infantil, fundamental 1 e 2. E grudaram ali, né? Porque eu acho que não coube o tamanho dos caracteres, então ficou fundamental 1 e 2, tudo juntinho. Cara, você tem acesso hoje. Pega nosso IA, tira print e arruma essa bio dando as informações. Endereço, tá? Ótimo. Clique no link, vamos lá. Linktree, deixa eu abrir isso aqui que é importante. Linktree. Então eu saio daqui. Linktree, para quem não sabe, é um encurtador que gerencia vários links num mesmo lugar. Clicou aqui, chame no WhatsApp, acesse o nosso site, Tour 360, link localizador. Ok. Tá? Para você, eu falaria ok, mas eu tiraria essa página do Facebook. Né? Ninguém vai entrar no seu Instagram para ir para o seu Facebook. Então, deixa só o Linktree. Mas só deixa o teu Linktree porque eu tenho um WhatsApp, eu tenho um site, eu tenho um tour e eu tenho um direcionamento no mapa. Ótimo. Tá? Aí, beleza. Endereço aqui para te posicionar organicamente dentro das configurações
do próprio Instagram. O que eu achei interessante que não apareceu aqui para mim foi que a conta é profissional. É legal dar uma olhada, porque quando a conta é profissional, aparece aqui em cima o tipo da conta, ou se vocês não classificaram o tipo da conta ainda, tá? Isso também ajuda no ranqueamento. Isso é tudo na configuração da ferramenta, tá? Não vou bater em destaques, mas como você me perguntou, isso daqui, cara, eu acho que é um banner, é uma publicidade. E o Instagram, ele tá muito mais que nem isso aqui, ó. Resultado, ó. Medalha de bronze na Olimpíada de Português. Medalha de bronze na Olimpíada de Português. Experiência na Páscoa. Resultado. Cara, o que eu acho que tinha que ser na sequência aqui, o que é isso aqui? Um evento, né? Save the Date? Feira das Profissões. E tá legal essa trend aqui. Precisa fazer trend, turma? Não. Mas você pode? Pode, se tiver um contexto de uma entrega legal. Mas isso aqui é evento. Evento eu deixaria por um tempo, por exemplo, fixado, até acontecer, e depois eu tiraria. Ou nem fixado, eu só posto, tá? Porque isso é conteúdo de coisas que acontecem na escola, que uma pessoa que não te conhece vai passar por isso. Eu já estendi o horário, minha automação até já mandou mensagem da avaliação da live no grupo, tá? Então, tá tudo bem, depois vocês vão lá e vocês avaliam a nossa live de hoje. E para receber o material também, tá? Mas, Armindo, sendo direto ao ponto, já te trouxe aqui bastante ideias da tua biografia. Eu não deixaria isso como fixado, tá? Eu deixaria um vídeo institucional da tua escola. Só tem que cair aqui, clicar nesse botão e ver quem vocês são. Em vez de mandar um PDF no WhatsApp do time comercial ou um videozinho no WhatsApp, deixa aqui. Primeira coisa que a pessoa precisa ver é a mesma coisa que acontece na vida real. É uma apresentação. Tá? Aí o resto, nós vamos colocando ponto a ponto. Prova social, depoimento, que é prova social, soluções de problema. Que tipo de solução o Inter entrega para os pais? Eu boto a galera medalhista nas Olimpíadas de Português. É isso que você está procurando? Para você faz diferença? Então, todos esses pontos são importantes, tá? Mas foca. E no passo a passo do nosso agente, você também consegue identificar ali a tríade ou os 4 pontos principais que tem que ter no teu feed. Os 3 que eu falo porque você só pode pinar 3. Então, 3 tem que ter certeza que tem que estar lá. Institucional, prova social e resultado. Tem que estar lá. E a gente vai repetindo isso com visões diferentes, com formatos diferentes e com maneiras de fazer diferente. Beleza? Beleza. E fica também aí de orientação para a turma que está nos assistindo até agora, mesmo que eu tenha passado do horário. Turma, eu terminei, tá? A apresentação. É que eu acabei puxando para o lado de lá. Mas, ó, vocês estão prontos para aumentar a procura da sua escola? Comece ajustando o Instagram de vocês.